Né? Foi até filme, acho que já, né? Mas é essa questão dele de pegar e dizer, olha, nós tiramos as suas crianças de casa, porque no fundo, nós não, né? As pessoas o que antecederam a ele, a gente queria que elas gerassem australianos e não índios, né? E eu estou devolvendo a vocês o direito de elas gerarem índios. E serem australianos. Serem australianos. Entendeu? Isso é que é o bonito. Gente, Não pode falar. senhores, Estamos animados. Se a gente começar a pensar... um de cada vez. Eu acho que aqui, eu acho que o nosso grande fundamento que ela está colocando aí, que eu acho que é o trabalho bacana que ela faz, é essa busca, esse resgate, né, de nós mesmos. Né? O que eu acharia melhor, né, eu já comentei isso com a Lúcia várias vezes, é que um índio estivesse falando aqui. Porque eles são cidadãos como nós. Né? No livro, eu, como antropóloga, deixei que eles escrevessem a história deles. Eles têm a história para contar. Nós não precisamos... O antropólogo está no momento, inclusive, né, a questão da ciência, da antropologia, nós já não queremos mais interpretar o que os índios falam, não é isso? A antropologia vem nesse sentido da tradução, de traduzir o que os aborígenes, os nativos falam, mas no momento em que ele é cidadão e que é preciso que essa cidadania se manifeste do ponto de vista jurídico, é preciso que os juristas digam, mas espera aí, não é possível em pleno século XXI o índio não poder ter carteira de identidade, ele para sair da aldeia, o chefe do posto da FUNAI tem que assinar um salvo-conduto, como isso no século XIX. Quer dizer, como é que pode juridicamente um país que quer entrar para... Lá em Paraty-Mirim... A FUNAI, ela é federal. Eu sempre ouvi dizer que a FUNAI cuidava dos índios, não é isso? Cadê Olha, a FUNAI? A FUNAI é uma faca de dois gumes, não é isso? A gente também não pode ser radical e dizer, olha, a FUNAI vai ter que sair de campo, porque... O que houve ao longo desse tempo foi que o índio também se acostumou ao paternalismo. Claro. Como o próprio governo Lula tem dado o quê? Bolsas Família, que é um paliativo, né, para essas pessoas que não têm o acesso, né, ao trabalho digno. Então, é o momento da gente refletir um pouco, eu acho, você estava comentando, o que seria a ética? Né? Quem é que está com a verdade? Por quê? Para o Baudrillard e outros filósofos, a verdade é o ponto de vista do vencedor, não é isso? Então, quem é que venceu no Brasil? Quem é que venceu no Brasil? Né? A beleza da humildade lá do nosso primeiro-ministro australiano é que ele, de joelhos, ele que tem o poder, ele pede perdão à questão da humildade do vencedor. Agora, qual é o efeito disso? Quer dizer, um perdão de joelhos, né, alguns anos, bastante décadas depois. Qual é o efeito disso? Sempre é tempo de pedir perdão. É importante verificar que no caso da Austrália, né, desde as Olimpíadas de Sydney, quando a tocha olímpica foi carregada por um aborígene, que há um movimento, né, e é um dos lugares que nós temos estudado do ponto de vista das ações afirmativas. Né? Ou seja, é um dos lugares no mundo em que há um conjunto de ações afirmativas, como nós temos aqui o sistema de cotas, como tem na África do Sul, como tem lá na Finlândia, né? Então, para integrar populações e para respeitar direitos, né? E para, de alguma maneira, produzir um ambiente cultural de respeito, né? E reduzir a desigualdade. O que eu acho curioso, do ponto de vista jurídico, é ver que, e mais uma vez a gente vai para a questão da administração. A Constituição de 88, ela foi bastante inovadora em matéria de índios. E ela tem todo um repertório de normas que serve muito bem para que seja resolvida a questão antropológica do índio, o problema da preservação da cultura do índio e o problema da, vamos dizer assim, da preservação da terra do índio. Agora, não houve políticas administrativas para a implementação daquilo que a Constituição, por exemplo, a Constituição antes falava em terras permanentemente ocupadas pelos índios. Isso era um absurdo, o índio não ocupa permanentemente terra nenhuma, então isso era uma senha para se tomar a terra do índio. Então virou tradicionalmente ocupadas, para se ter um conceito cultural, antropológico, se criou o usufruto permanente das riquezas daquela terra para os índios, mas não se tem uma administração e nem sequer o planejamento, e não se fala para ninguém aquilo que você falou. O índio parece um ser exótico, parece uma coisa ancilar, uma coisa que... Eu trabalhei nos Estados Unidos. Acabam com as florestas, ele vive de caça e pesca, não pode.
mas também não pode trabalhar. Ela falou, não tem carteira, não tem nada. O que ele faz? Eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Você perguntou como seria uma saída. Eu acho que o Ruth coloca, ele é um ingênuo, ele diz que isso vai acontecer em 10 anos, tá? Repara, é um projeto a longo prazo, que ele não pode, né? O que aconteceu de 1910 a 1970, não pode ser, no momento, um passo de mágica resolvido. Então, ele vai precisar de 10 anos para que a coisa comece a funcionar passo a passo, né? E vamos lembrar do caso, ele estava colocando a questão jurídica. Eu tive a oportunidade, como antropóloga, de trabalhar com esses índios Pueblo, que estão no Novo México. São índios que viveram 3 países. Eles foram Nova Espanha, México e hoje Estados Unidos. São os Anasazi, os mais velhos, os mais antigos, né? São aqueles que moram em Duelen, né? No meio das rochas. Então, são índios que têm uma sabedoria fantástica. Eles fizeram, em 1680, a revolta Pueblo contra os espanhóis, expulsaram os espanhóis do Novo México, né? E o que a gente vai lembrar, então, é que eles conseguiram através do quê? Do cassino, né? Eles pegaram o símbolo do jogo, né? Do capitalismo norte-americano e conseguiram enriquecer e, através do cassino, fazer essa revitalização da cultura toda. Então, é preciso também que a gente não pense na questão financeira, porque no caso da Austrália não vai ter nenhum tipo, né, de retorno. Mas, enfim, é preciso que a gente pense o quê? Em termos aqui do Brasil, também do ponto de vista financeiro, porque se eles são os mais pobres, são aqueles que nunca puderam estudar. As escolas para índios começam muito recentemente, 1990, direito à educação bilíngue. Tá? Não havia interesse, então, são coisas muito recentes que a gente está vivendo, né? O que eu lembro, para terminar a sua pergunta, que me comoveu também, eu acho que nós, brasileiros, temos vergonha, né, do sangue indígena. Então, o que a gente fala? É um programa de índio. Mas eu não tenho problema, eu não tenho nenhuma vergonha de não ser índio, porque eu sou filho de branco em primeira geração de imigrantes e me sinto índio, por ser brasileiro. Por ser brasileiro. Entendeu? Eu me sinto identificado com os índios e não com os portugueses de onde eu vim. Exatamente. Porque isso faz parte da minha nacionalidade. Tá ótimo. Ok, senhores. Estamos, infelizmente, encerrando o programa, tá, Coelho? Bom, quero agradecer a todos. No primeiro bloco, hoje, nós conversamos sobre a questão dos cartões corporativos e ainda as medidas provisórias trancando a pauta. Conversamos nesse bloco com o Milton Coelho da Graça, jornalista, obrigada. Com o Manuel Santos, professor de Ciência Política, muito obrigada. E com o Augusto Werneck, que é professor de Direito Constitucional, muito obrigada. No segundo bloco, nós falamos sobre o caso da nadadora que acusou um ex-técnico de abuso sexual quando ela tinha 9 anos. E conversou conosco nesse bloco a psicanalista Mônica Nicola. Muito obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. E no terceiro bloco, Diná Guimarães, antropóloga, acabou de conversar conosco exatamente sobre a questão do governo australiano que pediu perdão de joelhos aos aborígenes. Muito obrigada, Obrigada, Lúcia. E agradeço ainda a você que está aí nos assistindo. Amanhã nós vamos estar de volta, logo depois do programa Curta Brasil, e discutindo as principais notícias e também, é claro, a atualidade da política. Não perca. Uma noite boa e até lá. Espaço Público, um programa da TV Brasil.